Mitocôndrias e cloroplastos. Origem evolutiva, estrutura, função, características genéticas e importância fisiológica. Origem evolutiva. As mitocôndrias e os cloroplastos ambos se originaram por endossimbiose, ou seja, que se originaram de uma bactéria. Ambos se originaram por endossimbiose, possuem DNA próprio, dividem-se por fisão, a fisão binária, que é também chamada de fisão simples. São características de organismos procariontes, que reforça a ideia endossimbiótica, que diz que essas duas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, descendem-se de bactérias ancestrais. Elas apresentam características semelhantes às bactérias originais. As mitocôndrias, elas já evoluíram de uma bactéria aeróbica que foi englobada e permaneceu como simbionte. Os cloroplastos evoluíram de uma cianobactéria fotossintética que passou a viver dentro das células eucarióticas. As estruturas. As mitocôndrias, elas apresentam dupla membrana interna com cristais, matriz mitocondrial, possuem ribossomos e DNA próprios. Os cloroplastos é a dupla membrana tilacoides, organizados em grana, e estroma com DNA e ribossomos. Nesta foto podemos ver a estrutura da mitocôndria e do cloroplasto. A mitocôndria, ela apresenta a membrana externa, que ela é lisa e permeável a pequenas moléculas. Elas contêm as proteínas chamadas de porinas, que permitem a passagem de substâncias. E aqui logo embaixo é o espaço intramembranar, que seria a região do espaço que tem entre a membrana externa e interna. E tem a membrana interna logo aqui abaixo, que são essas dobras. Elas são dobradas em estruturas chamadas de cristais mitocondriais. Contém proteínas do sistema de transporte de elétrons e de enzima de ATP sintase. Ela é seletiva e controla a saída e entrada de moléculas. Temos a parte interna da mitocôndria, que contém o DNA mitocondrial, os ribossomos próprios e enzimas para o ciclo de Krebs. E temos os cristais mitocondriais, que são as dobras da membrana interna, que elas aumentam a superfície para a produção de ATP, ou seja, aumentam a superfície para a produção de respiração celular. E aí temos os cloroplastos, que é a membrana, aqui apresenta a membrana externa, que ela é lisa e permeável a pequenas moléculas e ela envolve todo o cloroplasto. A membrana interna, ela é mais seletiva, ela controla o que entra e o que sai dentro do cloroplasto. As duas membranas, a membrana interna e a membrana interna, elas formam o envoltório do cloroplasto, ou seja, seria todo esse aqui. E mais logo abaixo a gente pode ver o estroma, que é essa região interna. Ela possui DNA próprio dos cloroplastos, ribossomos e enzimas da fase escura da fotossíntese, do ciclo de Calvin, que é uma série, que esse ciclo é uma série de reações químicas que ocorre dentro do estômago e são responsáveis por converter dióxido de carbono em glicose, usando a respiração celular. E aqui temos os tilacoides, que são em formatos de moedas, parecem pequenas moedas, é onde ocorre a fase clara da fotossíntese. As membranas dos tilacoides, elas possuem a clorofila, que é o pigmento verde da planta, e as proteínas que captam luz. Temos a lamênula, que ela faz conexão entre os grãos, que ela ajuda na circulação de energia e elétrons. As funções. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, o controle do metabolismo energético e a participação na morte celular programada. A apoptose. A apoptose, ela nada mais é que uma morte programada. Ou seja, é um processo natural que é controlado pela própria célula. Que a célula ela decide se destruir quando ela destrói quando não é mais necessária ou
não tá funcionando de maneira correta, a célula vai lá e ela destrói. Se ela não tá mais funcionando, tipo, a mitocôndria não tá mais funcionando, ela vai lá e destrói. Os cloroplastos realizam os cloroplastos, né, a realização da fotossíntese, ou seja, a realização da fotossíntese, que é o que a planta é, que elas produzem o próprio alimento, só que elas utilizam do gás carbônico, da água e da luz para produzir o seu próprio alimento. E elas liberam o oxigênio como subproduto. E também na produção de glicose e oxigênio. As características genéticas das mitocôndrias, o DNA circular semelhante ao bacteriano, como vimos no primeiro slide, a herança materna e a divisão por fisão, que é a divisão binária. E os cloroplastos apresentam DNA circular bacteriano, replicação própria, genes parcialmente transferidos para o núcleo da célula hospedeira. A importância fisiológica das mitocôndrias. Elas são essenciais, elas geram energia para os processos vitais, ou seja, para a contração do músculo. Para o músculo contrair, é necessário energia para os processos vitais. Então, aí que entra a mitocôndria. E pelo transporte ativo, pela regulação do cálcio celular. Os cloroplastos é a base da cadeia alimentar. Eles liberam o oxigênio e a fixação de carbono. A importância fisiológica. Sem as mitocôndrias eficientes, ou seja, sem as mitocôndrias realizar os processos que ela tem que realizar dentro das células, as células humanas ficam sem energia. É aí que ocorre a falha de órgãos, de doenças metabólicas e degeneração, como podemos ver na síndrome de Leigh, que é o distúrbio neurodegenerativo grave, que afeta principalmente crianças, causa fraqueza muscular, convulsões, problemas respiratórios. Ou seja, quando a mitocôndria ela não desempenha o papel dela dentro da célula, ocorre a falha dos órgãos e doenças metabólicas. E também pode, como fraqueza muscular, convulsões, problemas respiratórios, e que afeta principalmente as crianças. A importância fisiológica dos cloroplastos. Sem os cloroplastos eficientes, as plantas elas não fazem a fotossíntese, que é o processo pelo qual as plantas se alimentam. E se a planta não está gerando alimento, se a planta não está conseguindo fazer o próprio alimento, elas não vão produzir glicose, não vão poder crescer e não vão poder morrer. Ela não vai fazer o ciclo dela. E quando elas apresentam, elas não fazem esse processo de fotossíntese, elas apresentam as folhas amareladas, que seria a clorose genética, que é a falta do pigmento verde dentro do cloroplasto, que é a clorofila, que é o pigmento verde, é o que dá o pigmento verde na planta. Ou seja, aquelas folhas amareladas é por falta do pigmento verde que dá na planta, que é o caso da clorose genética. Podem ser causadas por mutações que afetam o gene do cloroplasto, ou seja, ocorre essa falha da clorofila, da não existência da clorofila. A conclusão seriam que as mitocôndrias são células de organismos eucariontes que não conseguiram produzir energia suficiente para sobreviver, trazendo disfunções para o indivíduo. Ou seja, se a mitocôndria ela não está desempenhando o papel dela dentro da célula, o indivíduo ele vai apresentar disfunções, ou seja, ele não vai conseguir, vai apresentar, no caso, seriam a falha de órgãos, as doenças metabólicas e outras doenças, e também outras doenças, não só a síndrome de Leigh. E também, como podemos ver aqui, sem os cloroplastos, as plantas não fariam fotossíntese, ou não seja, elas não produziam o alimento e deixariam de sustentar os ecossistemas. Ou seja, sem os cloroplastos, as plantas não fariam fotossíntese e como as plantas não iam produzir o próprio alimento, deixariam de sustentar os ecossistemas, ou seja, a base dos ecossistemas são as plantas, né? E as mitocôndrias, elas são essenciais para gerar energia, que é adenosina trifosfato, e manter o funcionamento das células e órgãos, ou seja, se as mitocôndrias não desempenham função dela dentro da célula,
não tem funcionamento de células e órgãos. Os cloroplastos são essenciais para produzir alimento e oxigênio através da fotossíntese, sustentando os ecossistemas inteiros. Ou seja, os cloroplastos são essenciais para produzir o alimento e oxigênio através da fotossíntese. Eles são responsáveis por sustentar todos os ecossistemas. As plantas, elas têm as suas devidas funções, tipo assim, para que ocorra o funcionamento bem do ecossistema.